Olá, que bom que você está aqui com a gente no nosso bate-papo hoje com o Dr. Rodrigo Sanches, que é advogado previdenciário. E agora no YouTube aqui nós vamos continuar esse bate-papo aprofundando, falando sobre mais esses assuntos sobre o INSS, sobre a previdência do INSS e os seus benefícios também. Rodrigo, primeiramente vamos falar quais seriam as atividades principais onde um advogado que é previdenciarista pode atuar. Bom, os benefícios que a Previdência Social ela atua, né? Em especial o INSS. São as aposentadorias, temos a aposentadoria por tempo de contribuição e idade. No entanto, ela tem algumas ramificações, que é a aposentadoria por idade rural, que é só quando o cidadão trabalhou na atividade rural, na roça, e esteja atuando ainda, ele consegue se aposentar com uma redução de tempo. As aposentadorias especial é aquele cidadão que trabalhou, o trabalhador que trabalhou exercendo atividade especial, que são insalubres à saúde, tanto física como química, né? E também as aposentadorias por invalidez. Então, o advogado previdenciário ele consegue atuar em todos esses benefícios, além dos benefícios por incapacidade permanente, temporário, auxílio maternidade, auxílio reclusão, entre outros. Maravilha, Rodrigo. E falando agora nessa questão dos microempresários e também por aquelas pessoas liberais, autônomas, como médicos, dentistas e os próprios advogados, quais seriam os cuidados para essas pessoas que são autônomas? O que eles devem se prevenir e pensar na hora do INSS, na hora da Previdência? Importante ele fazer principalmente um planejamento previdenciário. Ele ir num profissional, um advogado previdenciário, conversar para fazer esse planejamento para o futuro. Porque o autônomo ele pode variar a sua renda durante o mês. Bom, um mês ele recebe um pouco mais, outro um pouco menos, e assim ele vai contribuindo. No entanto, o importante, a melhor previsão ou a melhor planejamento é que esse autônomo faça as contribuições contínuas. Se ele contribuir num valor razoável, que ele consiga contribuir durante anos, esse é o melhor planejamento para ele. Muito bacana. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu quero ouvir de você, que é o profissional da área aqui. Imagina o seguinte, né? Tenho colegas que já me falaram o seguinte, tem vários empregos, esses empregos descontam o INSS e esse desconto ultrapassa aquele limite lá do teto, né? Ele recolhe mais do que ele deveria. Essas pessoas que recolhem mais e um dia chegam a descobrir que fizeram isso, esse dinheiro que ele pagou a mais, tem como recuperar? Não, não tem como recuperar. Ele é um segurado da Previdência Social. Ela tem um teto, no entanto, eles recolhem o limite que está na cada contribuição que você realiza. Tá. E quais seriam, você acredita que o pessoal mais jovem, né, que está aí começando, entrando no mercado de trabalho, analisando o que está acontecendo hoje com o INSS, você acha que eles vão conseguir se aposentar do jeito que está indo essa questão aí de mudanças, desse déficit da Previdência que a gente escuta falar? Como é que você vê o cenário disso a longo prazo, Rodrigo? Bom, a gente tem que acreditar na Previdência Social, não tem por onde correr. Para os jovens que estão agora atuando, começando a trabalhar, é importante contribuir, que mesmo que não seja uma aposentadoria lá no futuro, mesmo que mudam-se as regras, ele está assegurado pela Previdência Social. Tanto que ele pode ter um problema de saúde, ter um auxílio um auxílio doença, como ele pode também falecer e deixar uma pensão para o seu cônjuge, para o seu filho. Então, ele tem que estar assegurado pela Previdência Social. Maravilha. Eu atuo também na parte de planejamento financeiro, colegas médicos e tal, e uma coisa que eu considero muito importante, mesmo quando as pessoas falam, eu não quero contribuir para o INSS, eu tenho medo do que vai acontecer e tudo. Primeira coisa que a gente comentou, né? Não é uma questão de querer ou não querer. A pessoa trabalha no Brasil, ela tem que contribuir com o INSS, é uma lei, é uma ordem, né? Mas em muitos casos a gente não pode, pelo planejamento, pelo estilo de vida, pelo que a pessoa almeja, depender só do INSS. A gente às vezes lança mão de outras ferramentas aí na questão de aposentadoria. Mas o que eu sempre falo é que o INSS é muito importante mesmo para essas pessoas, porque existem benefícios contemplados pelo INSS que muitas vezes se tornariam inviáveis se fosse contratado de uma forma particular.
auxílio-doença, por exemplo, sim. permanente, esse tipo de coisa. O que você tem a dizer para essa pessoa que fala, eu não quero contribuir para o INSS? O que você poderia argumentar para ela repensar nisso e pensar de outra forma em relação ao INSS? Primeiro que o empregado, ele já é obrigado ele a contribuir para o INSS. O empregador já faz esse recolhimento. E para aquele cidadão também que exerce atividade como contribuinte individual, ele também é um segurado obrigatório, então não tem como fugir. A única maneira que o cidadão tem de não contribuir é quando não está exercendo nenhuma atividade. Se ele não exerce uma atividade, como uma dona do lar, um autônomo que trabalha em uma atividade assim que não tem registro, ele tem a possibilidade de não contribuir. No entanto, não é o relevante, é preciso estar contribuindo. Não é o recomendado e não é o que seria legalmente dizendo também o correto. Né? Tirando a dona de casa, tirando o segurado que contribui como facultativo, tá? 11%, o restante da classe precisa contribuir. Maravilha. E você, por trabalhar tanto tempo aí nessa questão do INSS, de ver todos os casos, que devem ser inúmeros, você acredita que as pessoas deveriam também cogitar essa hipótese de fazer uma previdência privada, pensar em algo complementar? Isso, como diz a previdência privada, é uma previdência complementar. Aquele cidadão que também é visto, cada caso é um caso. Para aquele cidadão que ele entende que a aposentadoria não vai ser no futuro dele, algo que vai contemplar a renda, ele merece pensar numa outra alternativa, que poderia ser a aposentadoria complementar. Maravilha. Quando a gente fala de plano de aposentadoria, quando a gente fala também dessa questão aí de não precisar mais trabalhar, vamos dizer assim, para ter algum ganho e poder se manter, eu sempre costumo falar também que não é só o INSS, não é só também a aposentadoria ou a previdência privada, particular, mas também durante a vida a pessoa pode construir mecanismos também para ter uma outra fonte de renda, que isso vai complementar para ela. Por exemplo, um imóvel que ela pode ganhar de aluguel, isso acaba tendo uma renda que vai ajudá-la no futuro. Então é importante a gente ver alternativas, mas especificamente aqui nós estamos falando de direito previdenciário e o Rodrigo está aí nos dando uma aula de como cuidar e fazer todo esse planejamento aí para o futuro. Rodrigo, eu ouvi dizer, e agora eu quero ouvir de você, 2027 seria já um período necessário para fazer uma nova reforma da Previdência. A gente acabou de sair de uma, 2019 a gente teve essa reforma. Você acredita que isso já vai ser para tão logo ou não? Isso pode demorar mais um pouco? Tem algumas movimentações, mas acredito que não saia uma nova reforma como que foi a de 2019, agora para tão pouco tempo, 2027. Existem algumas mini-reformas dentro da reforma, que vai ocorrendo durante esse período. Mas regras assim, como nós tivemos, que foi regras agressivas, eu acredito que até 2027 não vai ocorrer, não. Recentemente até a gente ouviu, apesar que não é a previdência do INSS como a gente conhece, né? Mas uma pequena mudança que está sujeita a acontecer para os militares também, né? Sim, já eles têm uma previdência separada da nossa. Exatamente. Bacana, Rodrigo. Rodrigo, em relação à questão ainda do INSS, né? Essas mudanças que estão acontecendo e tudo mais, o que você gostaria de explicar assim, porque às vezes a pessoa parece que não... eu já ouvi de outras pessoas, por isso essa questão, parece que a conta não fecha, né? Porque as pessoas que pagam a Previdência agora, elas vão receber uma aposentadoria depois. Só que o que está acontecendo? A população está envelhecendo. Então nós temos cada vez pessoas com mais idade e cada vez menos pessoas contribuindo. Para essa conta fechar, o que você acha que deve acontecer? O que você vislumbra? Não necessariamente tão logo como eu falei, mas daqui a algum tempo. A Previdência Social, nós sabemos que ela é um órgão público, né, que precisa de ajuste financeiro. Hoje o déficit está ocorrendo, a tendência é ter um pouco para frente, e é por isso que existem essas reformas, ou as mini-reformas. Mas o importante mesmo é
não pensar lá no futuro que tem que se aposentar. Se manter seguro, se manter com qualidade de segurado, porque os benefícios da Previdência Social não é só a aposentadoria. Tem outros benefícios durante sua vida laborativa, sua vida aí até a sua velhice. Então, vamos nos manter, vamos esperar o futuro e agradecer que tudo vai dar certo lá. Tudo vai dar certo, sim. O que eu brinco assim que provavelmente você que está assistindo aqui, se tem ali menos de 40 anos, 30 anos, provavelmente essas regras atuais não vão ser as mesmas para você. Mas como o Dr. Rodrigo acabou de mencionar, não adianta a gente ficar tentando adivinhar o futuro, a gente tem que fazer o que a gente precisa no momento para se planejar, para ter os benefícios aí que o INSS nos garante, né, que a Previdência nos garante. Rodrigo, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Agradeço demais pelo teu conhecimento compartilhado aqui com os nossos telespectadores, com o pessoal aqui do YouTube. E gostaria de encerrar esse programa aqui dizendo que você, para mim, é uma pessoa que eu admiro muito, meu amigo, colega de infância, e hoje é referência aqui em Maringá na parte de previdência complementar, né, direito previdenciário, melhor dizendo. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Wilson. Agradeço o convite, sem que precisar voltar aqui. E a retribuição é a mesma. Você é meu amigo de infância, nós viemos lá de Colorado, participamos da toda a juventude e hoje estamos aqui, representando cada um na sua profissão e com sucesso pela frente. O pessoal de Colorado que assiste bastante aqui o programa, que pode deixar o seu recado, porque a gente possa fazer um programa cada vez melhor pensando nas suas dificuldades de como fazer o seu planejamento financeiro, os seus investimentos. Pessoal, mais uma vez agradeço pela atenção de todos vocês que estiveram aqui com a gente e o convite para que a semana que vem esteja de novo, porque toda semana tem uma entrevista, tem uma matéria nova falando sobre planejamento financeiro, investimentos, como cuidar melhor do seu bolso, cuidar melhor das suas finanças, da sua saúde financeira. Um grande abraço e eu espero você.